Gente, eu vou ler para vocês uma das peças mais extraordinárias de hermenêutica bíblica e de bom senso científico que o mundo já produziu. Em 12 de abril de 1615, Bellarmino escreveu uma carta pessoal ao padre Foscarini, respondendo às suas alegações em 3 breves refutações. O original foi escrito em italiano. Essa carta é um primor de raciocínio, de sutileza, de sabedoria, né? Desse cardeal que é santo e doutor da igreja, né? Não sei se ele é doutor. Ele é doutor? Não sei. Santo eu sei que ele é. Então, 12 de abril de 1615. Então ele recebe, obviamente, ele recebeu o parecer do censor sobre o livro, deve ter lido o livro, claro, e recebe depois as alegações do próprio autor do livro, o padre Foscarini, tá certo? E aí ele vai responder isso, tá? Doutor da igreja. Sim. Pio XI declara o doutor da igreja. Ótimo. Então é santo e doutor da igreja. Cadê o Bellarmino? Ao reverendíssimo padre Paolo Antonio Foscarini, provincial da Ordem do Carmo da província de Calábria. Então ele era padre e provincial da Ordem Carmelita. Tá certo? Meu reverendíssimo padre, fiquei feliz em ler a carta em italiano e o tratado em latim que Vossa Reverência me enviou. Agradeço-te por ambos, que são de fato repletos de engenhosidade e erudição. Olha a forma como ele trata o livro e a correspondência, né? Cheio de engenhosidade e erudição. E como pediste-me minhas reações, vou anunciá-las muito brevemente, pois agora tens pouco tempo para ler e eu tenho pouco tempo para escrever. Em primeiro lugar, digo que me parece que Vossa Reverência e o Senhor Galileu agiu prudentemente ao se contentar em falar em termos de suposições e não de forma absoluta, como sempre acreditei que Copérnico também falava. Era inclusive a única forma de salvá-los da censura, né? Pois afirmar que a Terra se move e o Sol permanece parado preserva todas as aparências melhor do que as excêntricas e epiciclos. Desculpe, vou recomeçar a frase aqui. Pois afirmar que a Terra se move e o Sol permanece parado preserva todas as aparências melhor do que as excêntricas e epiciclos. É falar bem e não contém nada de perigoso. Então, olha, eu arrumei um método de resolver o problema. Não é que esse método seja verdadeiro, mas ele é matematicamente mais fácil para eu fazer os cálculos. Essa era a ideia, tá? Mas desejar afirmar que o Sol está realmente localizado no centro do mundo e gira apenas sobre si mesmo, sem se mover de leste para oeste, e que a Terra está localizada no terceiro céu e gira com grande velocidade em torno do Sol, é algo muito perigoso. Não apenas porque irrita todos os filósofos e teólogos escolásticos, mas também porque é prejudicial à santa fé, tornando as escrituras falsas. Então aqui ele está já ligando a nossa fé às afirmações das escrituras. Veja que agora ele está contestando aquele argumento, né? De que a Bíblia é só verdadeira nas questões de espirituais, né?
Embora Vossa Reverência tenha claramente demonstrado as muitas maneiras de interpretar as Sagradas Escrituras, ainda assim não as aplicou a casos particulares. Sem dúvida, terias encontrado as maiores dificuldades se tivesses tentado interpretar todas as passagens que tu mesmo citaste. Em segundo lugar, digo que, como sabeis, o Concílio de Trento proibiu a interpretação das Escrituras contrária ao comum acordo dos Santos Padres. E se Vossa Reverência ler não apenas os Santos Padres, mas também os comentários modernos sobre Gênesis, os Salmos, Eclesiastes e Josué, descobrirás que todos eles concordam com a interpretação literal de que o Sol está no céu e gira em torno da Terra com grande velocidade, e que a Terra está muito longe dos céus e permanece imóvel no centro do mundo. Tá, a Terra não está no céu. A Terra não é planeta. A Terra está no centro do universo. O resto é o céu. Pergunte-se então, como poderia a Igreja, em sua prudência, apoiar uma interpretação da Escritura que é contrária a todos os santos padres e a todos os comentaristas gregos e latinos? Tampouco se pode responder que isso não é uma questão de fé. Aqui é que ele ataca o negócio, tá vendo? E olha que frase maravilhosa para vocês todos recordarem, anotarem e relerem. Tampouco se pode responder que isso não é uma questão de fé. Porque mesmo que não seja uma questão de fé por causa do assunto, ex parte objecti, ainda é uma questão de fé por causa de quem fala. Ex parte dicentes. Assim, qualquer um que dissesse que Abraão não teve 2 filhos e Jacó 12, seria tão herege quanto alguém que dissesse que Cristo não nasceu de uma virgem, pois o Espírito Santo disse ambas as coisas através das bocas dos profetas e dos apóstolos. Aqui, Bellarmino coloca o ponto focal da ideia da hermenêutica bíblica. Tá certo? E destrói todos os argumentos modernos a respeito de que o consenso dos padres é só de fé e moral, e fé, e isso são questões só espirituais e comportamentais, e etc. Não tem nada a ver com a natureza. Vou reler isso de novo, porque isso é fundamental. Tampouco se pode responder que isso não é uma questão de fé, porque mesmo que não seja uma questão de fé por causa do assunto, cosmologia, ex parte objecti, ainda é uma questão de fé por causa de quem fala, ex parte dicendis. Ora, se é Deus que está nos falando, através do Espírito Santo, não acreditar nisso é perder a fé. É isso que o Bellarmino está falando. Não é que a questão cosmológica está intrinsecamente ligada, ou diretamente ligada, ou substancialmente ligada à fé. Mas é que quem está falando é o Espírito Santo. E se você não acreditar nisso, você não tem fé. Seguindo. Em terceiro lugar, digo que sempre que uma demonstração verdadeira fosse produzida, de que o Sol está no centro do mundo e a Terra no terceiro céu, e que o Sol não gira em torno da Terra, mas a Terra em torno do Sol, então naquele momento seria necessário proceder com grande cautela na interpretação das Escrituras que parecem ser contrárias. E seria melhor dizer que não as entendemos do que dizer que o que foi demonstrado é falso. Mas não vou acreditar que haja tal demonstração até que me seja mostrada. Então, o Bellarmino está falando aí o seguinte: na hipótese remota de ser demonstrado com fato científico o heliocentrismo, aí, nesse momento, nós vamos começar a voltar às Escrituras e ver o que estava acontecendo.
Mas ele fala: eu não vou acreditar que haja tal demonstração. Ele nunca acreditou. E de fato nunca houve, né? Vamos aqui para o último parágrafo da carta. Demonstrar que a suposição de que o Sol está localizado no centro e a Terra nos céus, salvo as aparências, não é o mesmo que demonstrar que, na verdade, o Sol está localizado no centro e a Terra nos céus. A primeira demonstração, creio eu, pode ser dada. Ou seja, se considerar o heliocentrismo, é mais fácil fazer cálculos. Então, a primeira é essa, né? A primeira demonstração, creio eu, pode ser dada. Mas tem as maiores dúvidas quanto à segunda. Do heliocentrismo ser, de fato, o sistema do mundo, né? E em caso de dúvida, não se deve abandonar as Sagradas Escrituras conforme interpretadas pelos Santos Padres. Deixe-me acrescentar: o Sol nasce e se põe e retorna ao seu lugar, fecha aspas, foram escritas por Salomão, que não apenas falou como inspirado por Deus, mas também foi um homem mais sábio e erudito do que todos os outros nas ciências humanas e no conhecimento das coisas criadas. E toda essa sabedoria ele tinha de Deus. Portanto, não é provável que ele afirmasse algo que fosse contrário à verdade, ou ao que poderia ser demonstrado. Você pode me dizer, tu podes me dizer, né, que saiu errado. Tu podes me dizer que Salomão falou de acordo com as aparências, pois nos parece que o Sol gira quando a Terra gira. Assim como parece alguém em um navio que se afasta da costa, que a costa se afasta do navio. A isto respondo que, embora para aquele que se afasta da praia pareça que a praia se afasta dele, vê-se claramente que o navio se move e não a praia. Isso é uma aula de física, né? De ciência básica. Mas ele sabe que isso é um erro e corrige. Quer dizer, quem está se afastando da praia, no navio, ele pode até pensar: poxa, isso é a mesma coisa que a praia se afastando de mim. Mas ele logo vê o erro que ele cometeu em termos de raciocínio e se corrige, né? Em relação ao Sol e à Terra, nunca houve um homem sábio que sentisse necessidade de corrigir tal erro, porque se experimenta claramente que a Terra permanece parada e o olho não se engana quando julga que o Sol se move, assim como não se engana quando julga que a Lua e as estrelas se movem. E por hora basta. Com cordiais saudações, Reverendo Padre, e rezo por todas as bênçãos de Deus. Assinado, Cardeal Roberto Bellarmino. Tem a assinaturazinha dele aí para lembrar que ele aqui que assinou essa carta. Essa carta é um monumento de sabedoria, de bom senso, de aconselhamento. Ele tá fazendo um aconselhamento ao padre, né? Aliás, ele estava fazendo um aconselhamento ao padre pouco antes dele morrer. Ele morre, eu acho que 1 ano ou 2 depois. Aqui tem essa informação depois. Eu vou terminar então nosso encontro de hoje com essa carta. E na verdade, no nosso próximo encontro, eu vou retomar algumas partes dessa carta para a gente então comentar. Mas por hora, vejam que maravilha é esse documento do Cardeal Bellarmino, né? Era um homem sábio, um homem de bom senso, e eu acredito, é uma opinião minha, né, que o Cardeal Bellarmino foi o último dos prelados em alta posição da igreja
capaz de discutir com a ciência, nos seus primórdios, né? Foi o último. Não houve mais nenhuma autoridade depois dele que teve a capacidade de discutir com a ciência moderna e preservar a doutrina da igreja neste e em vários outros aspectos em relação ao ataque que a ciência então começou a desferir na nossa doutrina, na nossa crença, na nossa fé.